Obrigada, senhor presidente. Logo mais lhe concedo, vereador Libardi. Não poderíamos deixar de tratar sobre esse importante assunto. Nossa bancada sempre faz questão de trazer a nossa concepção. Ora, quem fala é o vereador Libardi, ora, quem fala sou eu. E hoje nós acreditamos ser importante, então, falar sobre o tema da saúde. Primeiro, vou reforçar o parabéns que o vereador Libardi deu ao vereador Zé D'Ambrós. Eu, por vezes, sinceramente, quando a gente debate aqui, a gente pode discordar, um pode ter uma opinião, hoje pode ter outra, mas sinto falta, senhor presidente, do governo trazendo e defendendo suas posições aqui. O governo precisa ser defendido, precisa ser explicado. A base do governo, muitas vezes, nessa hora, some. E eu acho isso extremamente negativo, porque a gente fica aqui fazendo a crítica e parece que nós estamos falando para o vento. E eu acho que a secretária adjunta, por mais que, sim, falte também o papel do secretário, né? Porque se tem secretário, que eu saiba, ela é auxiliar. Mas ela está tomando linha de frente, vereador Juliano, como secretária. Tem alguma coisa de errada nessa história. Cadê o secretário? Tem que ter coragem para estar na gestão pública, gente. Tem que ter coragem para defender as nossas posições. Nós podemos discordar aqui, mas a gente tem coragem para defender aquilo que a gente defende. E tem que ter coragem para fazer gestão pública. E aí eu queria dividir a minha fala em duas questões. Primeiro, saúde, Caxias, geral, gestão. E segundo, a questão das fiscalizações. Primeiro, sobre a gestão. Eu concordo. Nesse ponto, nós concordamos aqui. Está o caos. Não tem mudança. É horrível, vereador Juliano. Como é que eu vou explicar, vereadora Sandra, para as pessoas isso? Ah, que Caxias tem 500 mil habitantes. É que Caxias recebe gente de todo o estado. Sim, isso desde o século passado, né, nobres colegas? Não é uma coisa de hoje, que Caxias recebe gente de fora. E aí, a gente reúne a Comissão de Saúde para ouvir desculpas. O meu assessor me lembrou ali, é da área da saúde, tem muito mais propriedade para falar do tema do que eu, que isso não é falta de projeto, é um projeto de desmonte. Não pode ser verdade, vereador Libardi, que isso é de, nós não sabemos, não tem o que fazer. Isso é um projeto para acabar com a saúde da nossa cidade. O que os caras querem fazer, eu acho, vereador, acredito eu, que isso é para terceirizar a atenção primária. Porque não fortalece a atenção primária. Nós aqui estávamos dizendo, beleza, vamos contratar os médicos, então, de forma terceirizada, se é isso que eles querem. Me parece que querem terceirizar todas as UBS, como foi feito em Porto Alegre. E aí a gente precisa dizer, não é a forma de resolver os problemas. Porque a atenção primária não tem nem 30% do orçamento em Caxias. Aí tu vai numa, não tem médico, tu vai na outra, não tem nada, não tem profissional nenhum para atender a população, vereador Juliano. Não tem reforma nas UBS. É inacreditável o que a gente vê na gestão de saúde. E aí, nós, enquanto vereadores, não criticamos todos os secretários da mesma forma. Tem secretários que são elogiados aqui. Secretários e secretárias, eu poderia elogiar a secretária Grégora, que eu sou oposição ao governo, mas, por vezes, concordo plenamente com as falas que ela coloca. Foi totalmente adequada aqui, na nossa reunião, sobre a questão da Fundação da Assistência Social. Discordamos, mas nos respeitamos. Discordamos, mas considero aquilo que ela trata, porque eu acho que ela tem responsabilidade, assim como o presidente Ues, assim como poderia falar de outras experiências aqui. Então não é uma questão só de ser base ou oposição, é que a saúde está precária, está ruim, está o caos. E aí temos alternativas para buscar e não buscam. Qual que é a explicação para isso? Tem um programa federal que paga os médicos. O governo municipal não quer. E aí eu ouvi os murmurinhos outro dia, eu espero que isso não seja real, vereador Lucas, que uma parte desse problema é para não dar créditos para o governo federal. Aí é inaceitável. Eu vou perguntar, a população que nos ouve, quer saber quem paga o médico ou ela quer o médico? Aí tem um programa federal, poderia ter um programa estadual, e aí o município vai dizer que não. Eu também ouvi esses papos na questão da habitação, mas isso aí eu vou deixar para outro dia. Essa questão de não dar espaço para o governo federal. Daí é questão de brincadeira, para piorar a situação. Né? Mas eu queria também aqui tratar, e aí eu só reforço, né, para a base do governo, que, bom, os vereadores da base aqui estavam criticando também. Então, como é que está o governo? Eu me preocupo, porque aí não é só uma questão ideológica. Aí é uma questão... Se nem a base defende o governo, quer dizer que o governo
tá de mal a pior. Tenho preocupação que esse governo esteja em ruínas. Quero ver se um dia o governo não tiver maioria aqui, vereador Juliano. Vão fazer o quê? Aí vão ter que trabalhar mais, não tem o que fazer para nos convencer, porque a gente não está aqui querendo prejudicar o governo. Nós queremos o bem da cidade. Mas se o governo não ajuda, nós vamos fazer o quê, vereador Libardi? É difícil. E aí, o senhor bem comentou, até o Mauro Pereira elogiou. Eu não faço isso, mas o vereador Libardi fez, porque achou que estava... E está no direito dele, enfim. Mas a gente, por vezes, aqui elogia coisas positivas. Também elogio o secretário de Habitação, José de Abreu, que, por vezes, nós temos construções e compartilhamos, inclusive, de ideias parecidas em relação a programas da nossa cidade. E aí vai ficar muito difícil, vereador Iago. Inclusive, vou passar para a segunda parte da minha fala aqui. Como vereadora do PCdoB, vereador Libardi, nós sempre temos posições aqui nessa casa firmes. E ninguém pode dizer que não sabe aquilo que a gente pensa, porque sempre nós deixamos isso explícito, mesmo quando vereadores se sentem no direito de dizer que nós deveríamos ser colocados como criminosos, né, vereador Libardi, por sermos quem somos. Mas ainda bem que a ditadura já passou e hoje nós vivemos em democracia e a gente pode ser aquilo que a gente realmente acredita. Sobre as fiscalizações, nobres colegas, vereador Iago, vereadora Daiane, nós respeitamos, né, todos os colegas, discordamos, concordamos, várias vezes, mesmo sendo totalmente oposto, nós votamos coisas aqui conjuntas, mas, desde que aconteceu o fato, nós fomos procurados por muitos profissionais da saúde, obviamente, pessoas da área, pessoas dizendo que concordam, que discordam, que sim, que é importante trazer a verdade sobre a saúde, a realidade, e sem dúvidas nenhuma, os vereadores e vereadoras dessa casa têm o direito e devem fazer a fiscalização, porque é para isso que nós fomos eleitos. Agora, com a fala que vocês fizeram hoje aqui, nós concordamos totalmente sobre a situação da saúde, mas com a forma de fazer a fiscalização, não. Queria deixar explícita a fala da nossa bancada e queria que o governo tivesse feito isso aqui, de criticar a forma como os vereadores fazem a fiscalização. Deveriam ter feito, não fazem porque são covardes. Nós falamos, discordamos, porque não é expondo profissionais da saúde, vereadores. Nós temos que cuidar com isso, porque vocês podem ter tido o melhor das intenções possível. Mas aquele ato em si, aquela forma de falar sobre a UPA, pareceu sim que os profissionais estavam fazendo o que não era para fazer. E se estavam fazendo o que não era para fazer, precisam ser advertidos pela gestão, precisam ser cobrados por quem está lá. Mas expor os profissionais, o que a gente ouve da população? Sim, os médicos são vagabundos mesmo, os caras não trabalham, por isso que não nos atendem. Sim, os enfermeiras e enfermeiras de fato não fazem nada, porque eu vou lá, os caras estão sentados. Será que o problema da saúde é culpa dos profissionais, nobres colegas? É claro que não é. Muitas vezes o que a gente vê são pessoas trabalhando mais do que deveriam. Se tem servidores e servidoras que são ruins, tem em todo lugar. Tem trabalhador ruim e bom em toda empresa, em todo espaço de trabalho. É claro que tem isso em serviço público. Agora, nós não podemos adentrar nas repartições públicas dos serviços e expor, porque a forma, vereador Iago, como o senhor fez o vídeo, sim, parecia que os trabalhadores estavam fazendo coisa errada no quarto, por exemplo. Insinuou isso. Para mim, no meu ponto de vista, insinuou. E aí, quando eu trago isso à luz, como que eu vou depois dizer que até eu dizer que focinho de porco não é tomada, o problema já está feito. E aí gerou revolta, assim, de profissionais que, inclusive, eu sei que votaram no senhor, que vieram falar comigo. E aí não é essa a questão, não é a questão ideológica, é que para tudo tem limite, vereador Libardi, já vou lhe dar o seu à parte. Nós precisamos cuidar. O problema da saúde não é o problema dos médicos. Todos nós dissemos aqui, é a gestão que é péssima. Os profissionais precisam ser valorizados, respeitados e não podem ser expostos. Precisamos cuidar com isso. Por isso que a nossa bancada vem aqui dizer que nós não apoiamos, somos contrários a esse tipo de fiscalização e nós vamos advertir e achamos que os espaços, os órgãos responsáveis precisam cobrar dos senhores por isso. Seu à parte, vereador. Obrigado. Bom, podemos ter diversos defeitos. Agora, que somos transparentes, somos muito, né? Porque nós falamos no microfone o que nós pensamos, estamos aqui para falar o que nós pensamos, né? Quando eu saio de casa todos os dias, eu sempre falo, o que eu estou indo fazer lá? Estou indo lá defender os pontos que me trouxeram até aqui, e esse é um ponto claro de convergência entre nós e do nosso partido.
Vou tratar de 2 temas rápidos, vereadora Andressa. Primeiro, a questão da xenofobia. Nós precisamos voltar e fazer o debate que nós fizemos da saúde aqui sobre a questão da xenofobia, presidente. Eu falei de Jorge Drexler na semana passada, que tem uma grande canção que chama Movimento, que fala: eu não sou daqui, muito menos vocês, de nenhum lado do todo e de todos os lados um pouco. Tem algum indígena aqui ou alguma da população originária para manifestar que estava aqui há 2000 anos? Não. Todos somos migrantes, presidente. Isso precisa ficar claro. Inclusive o secretário, que na próxima oportunidade que for xenofóbico, eu e a vereadora Andressa levaremos a fala dele ao Ministério Público Federal para que seja investigado. Obrigada, vereador Libardi. É exatamente isso. Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. Não seremos nós, como hoje votamos, né, pelo parecer que vamos caçar ou não os nobres colegas, mas nós estamos aqui para poder dizer aquilo que pensamos. Temos que ter responsabilidade e aguardamos aqui a base do governo. Estou ansiosa para ouvir as defesas e para ouvir o pessoal explicando e cobrando dos vereadores também se acreditam que as suas posições não são corretas, porque foi isso que a secretária de Junta fez. Senti falta dos vereadores fazerem isso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Com 4 horas